Olá, queridos, a graça e a paz, boa noite a todos. Amém. Sejam todos bem-vindos a que estão aqui no templo, aos irmãos que estão em casa nos ouvindo. Até aqui o Senhor nos ajudou e estamos aqui diante do Senhor para louvá-lo e engrandecer o seu santo nome. Mais um dia, né, irmãos? Momentos difíceis que a comunidade, o povo tem passado, o país, o mundo tem passado, mas nós sabemos que Deus ainda está, sempre esteve no controle de todas as coisas. Amém, queridos? Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Salmos de Davi, Salmo 133. No Salmo 133. Graças a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Sejam todos bem-vindos ao culto público da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Você que me assiste agora pelas plataformas da Igreja Batista, seja bem-vindo. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração, que a palavra do Senhor, que as canções, o culto possa abençoar você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que acharam, estão em reverência, amém? Ok. Diz assim o texto: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, e é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, e que desce pela barba e a barba de Arão, e até a gola das suas vestes, e é como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém, queridos? Amados, o Senhor, Ele tem nos dado graça de estarmos aqui. Claro que não, a eclésia não está podendo se reunir com todas as pessoas. Algumas pessoas estão em casa ouvindo online, alguns dos irmãos são de risco, não é? Mas nós que estamos aqui, estamos todos de máscara, todos foram aferidos aí a temperatura, tem um álcool em gel, tá bom? E nós estamos aqui louvando ao Senhor. Eu faço lembrar mais uma vez aos irmãos presentes e aos que nos ouvem, que de repente quer nos visitar, quer nos conhecer. 97% de toda a igreja está vacinada à segunda dose. Então isso nos dá um conforto. Nem por isso a gente vai deixar de seguir aí as questões de segurança, né? Mas convido você a participar conosco, seja online, seja presencial, para a glória do Senhor. Hoje nós estamos num culto, diferente do ponto de vista dos normais, dos cultos sequentes, né? Frequentes. Então hoje é um culto público, mas hoje nós temos o café teológico. E nesse café teológico nós abordamos um tema teológico. Nós estamos falando sobre as doutrinas da graça. E hoje vamos falar sobre a eleição incondicional. Então você de casa, prepare a sua caneta, o seu caderno, não é, a sua Bíblia, para que juntos possamos aprender. Os irmãos que estão aqui presencial podem participar, tá bom? Hoje os irmãos podem perguntar, tá bom? Podem interagir com o expositor. Daqui a pouco vai servir um cafezinho aqui no local. E você de casa também pode participar, colocando as suas perguntas aí, comentando os seus comentários aí no nosso culto, tá bom? Amém, queridos? Vamos ficar de pé e fazer uma oração em nome do Senhor, em agradecimento, para a gente já dar prosseguimento. Santo Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus, obrigado porque o Senhor é bom e é bom e é bom o tempo inteiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é um Deus soberano, que exerce o seu governo, o seu poder sobre todos nós. E isso nos dá uma segurança, Senhor, de que Tu és o nosso Cristo, nosso Deus vivo. Ó Pai, queremos ofertar a Ti nesta noite o nosso culto. Um culto vivo, santo, racional a Ti. Senhor, para que possamos que a nossa oração, o nosso cântico, tudo o que fizermos aqui hoje, Senhor, nessas 1h30 de culto, seja para engrandecer o Seu santo nome. Se conosco nesta noite, Senhor. Que toda honra, toda glória seja dada a Ti. Por isso,
nós te louvamos e já agradecemos porque tu és maravilhoso. Amém e amém e amém. Fique à vontade. Vamos cantar? Vamos adorar o Senhor Jesus. Convido você que está aqui, os irmãos para ir em casa, a cantar, a adorar conosco, em nome do Senhor. Vamos cantar? Porque Ele é bom. Ele é maravilhoso. Cantemos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Amém. com muita alegria. Amém? Vamos declarar. Cria em mim, ó Deus,
declarar. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Mas também, pastor velho. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. E a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o nome de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. A nossa caminhada cristã chegou a hora de a gente crescer. Não dá para ficar na mesmice, não dá para ficar no alimento só, no leitinho. Uma hora de se alimentar do alimento sólido. Essa hora é a mais difícil. E assim, ó. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de viver até ouvir o nome de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua.
crescer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Eu sei que deve. Eu sei eu vejo o pecado. Então deixa-me agir até que não haja mais espaço. Os sonhos estão em tua presença.
Amém, glória a Deus. O louvor, a honra e a glória para Cristo Jesus. Fique à vontade, irmãos. Pode ficar à vontade em nome do Senhor Jesus. Como é gostoso, como é bom adorar ao Senhor, a esse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nessa mesma graça, nesse mesmo entendimento, nesse mesmo Espírito, quero convidar você a fechar os seus olhos aqui do templo, você em casa. Eu quero fazer uma oração por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão impossibilitados de estarem aqui por algum motivo. Nós vamos orar neste momento, para que a graça salvadora de Cristo alcance a cada irmão, irmã, que nos ouve pelos nossos canais e aqui também presencialmente. Oremos ao Senhor. Pai, Tu és um Deus amoroso, um Deus que nos ama, Senhor. E é por isso que nós cremos que o Teu amor é ágape, Senhor, é suficiente para nós. Deus, nós rogamos misericórdia, porque a Tua palavra diz que Tu terás misericórdia quem Tu queres ter misericórdia. Nós rogamos essa misericórdia por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão doentes, estão cansados, estão oprimidos. Oh Deus, nós oramos pelos irmãos, oramos agora pela irmã Luciana, Senhor, pela irmã Maria de Fátima, o Menezes, a Netinha e outros irmãos, Senhor, que porventura não puderam estar aqui, estão impossibilitados, alguns estão doentes. Aqueles que nos ouvem também, que porventura gostariam de estar aqui, mas não puderam estar. Que a Tua graça seja alcançada, que a Tua graça alcance a cada uma dessas pessoas, Senhor. E conforme a Tua vontade, cura cada um delas, Senhor. Nós precisamos, Senhor, muitas vezes do alívio das dores, o alívio de tudo que estamos passando, Senhor. Por isso, nós entregamos nas Tuas mãos, porque Tu é um Deus gracioso, um Deus poderoso, que sabe conduzir. Tu é um Deus que conhece todas as coisas e sonda o mais profundo do nosso coração. E nós sabemos que Tu conheces as nossas necessidades. Por isso, nós já oramos,
E sabemos que Tu é um Deus que sabe de todas as coisas. E já Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos neste momento, eu quero fazer uma leitura com vocês. Meu tablet, por favor. Lourdes. Meu tablet. Eu quero fazer uma leitura com vocês hoje da nossa Confissão de Fé, página 101. Como já é de costume, não é? Fazer essa leitura de reflexão. Essa é a nossa confissão de fé, né, da nossa igreja. E nós temos o prazer de compartilhar todos os domingos com os irmãos aqui presentes, os irmãos que estão em casa, não é? Esses dias os irmãos me perguntaram: pastor, como é que eu faço para me adquirir? Tá? Confissão de Fé Batista de 1689, Charles Spurgeon. Você pode adquirir também, mas você que já é da igreja tem uma cópia aí, provavelmente. Então, na página 101, se eu não me engano, no capítulo 27, é sobre a comunhão dos santos. E aí eu fiz questão de ler essa passagem hoje da confissão, porque eu tenho entendido e percebido que nós estamos passando dias difíceis, não é? Onde me parece que a igreja não é mais essencial para algumas pessoas. Nós sabemos que nós ainda estamos passando uma pandemia, mas eu não tenho dúvida também que o Senhor tem bradado no coração daqueles que o amam. E nós, da Igreja Batista Reformada Vida Abundante, entendemos a importância do culto público e ainda mais a importância da comunhão uns com os outros. E nós entendemos também que o culto público, a igreja, ela é essencial no contexto do relacionamento entre irmãos, no contexto de aprendizado, do ensino da palavra. Eu estava essa semana falando com uma outra pessoa, e ela me fez a pergunta: pastor Zé, o culto online substitui o culto público? Eu falei: não é bíblico, não é? O culto público, existem alguns elementos que nos levam a crer e entender que tem que comungar, estarmos juntos, não é? Com isso, não quero dizer que nós temos que ser irresponsáveis, pelo contrário. Quem acompanhou desde 2009 a Igreja Batista Reformada Vida Abundante, sobre esse critério da pandemia, nós entendemos assim, respeitamos todos os decretos municipais e também tudo que foi preciso fazer. Mas cabe agora a salientar, a orientar a igreja, de que a igreja precisa ser e ela é essencial. Nisso que eu disse, muito mais coisas. Então, convido você de casa, que de repente você faz alguns dias que não cultua, que não teve oportunidade. Olha o Senhor, para que Deus te dê oportunidade, porque é muito gostoso, irmãos. É muito bom. O culto online ajuda, não é? Mas ele não pode substituir o culto público de forma nenhuma, tá bom? Mas vamos lá. Capítulo 27 da Confissão de Fé, sobre a comunhão dos santos. Confissão de Fé Batista, Charles Spurgeon, de 1869. Todos os santos são unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, pelo seu Espírito e pela fé. Embora isso não nos torne uma só pessoa com ele. Tem comunhão com ele e em suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. E estando unidos uns aos outros em amor, tendo comunhão com os mesmos dons e a mesma graça, e são obrigados ao cumprimento de tais deveres, públicos e privados, de uma forma ordenada, e assim como contribuírem para o seu bom
bem mútuo tanto para o homem interior quanto para o exterior. Ele vai citar alguns textos, irmãos que têm acesso lá, a primeira carta de João, 1:3, e aí vai, né? Vários textos bíblicos vai dar base a esse documento. Ainda na fase 2, no parágrafo 2 do capítulo 27, diz: os santos, por meio da profissão de fé, são obrigados a manter uma santa associação e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais. A palavra aqui obrigação tem aquela intenção de comprometimento, né? Da intenção, do nosso desejo de estar reunidos em fé, proferindo a nossa fé, que tem a sua mútua edificação, como também no alívio de uns aos outros em coisas materiais, de acordo com as suas diversas capacidades e até necessidades uns para com os outros, em conformidade com o amor do Evangelho. Embora essa comunhão deva ser exercida especialmente no âmbito familiar e das igrejas, ainda assim, conforme Deus ofereceu oportunidade, deve ser estendida a toda a família da fé. E a todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, a comunhão de uns com os outros, como santos, não destrói. Peraí, gente, me perdi aqui, só um minutinho. Não destrói nem infringe o direito. Destrói nem, é isso? Isso. Não destrói nem infringe o direito ou a propriedade de cada pessoa. Perfeito. Em seus bens e possessões. A respeito dos bens e possessões, mutuamente, né? Ajudar mutuamente. Vai dar um texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, Atos Apóstolos 11, 29, Efésios 6, 4, e aí por diante. Nós entendemos aqui na confissão de fé essa importância de comungar uns com os outros, não é? Então, a nossa orientação é a mesma. Aqueles que são de risco, se não se sentem seguros de estar presencialmente, que acompanham nossos cultos online. Aqueles que já tomaram suas vacinas, aqueles que não correm nenhum risco especial e querem cultuar, venham cultuar para a glória do Senhor Jesus. Então fique com essa palavra da confissão de fé e a nossa orientação para você de casa, para os irmãos que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. É bem verdade que nós temos um problemão, né? Aqui na igreja, porque nós estamos adaptados num tempo bem pequeno, não é? Mas eu não tenho dúvidas de que o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para nós, conforme o seu querer e no seu tempo. Nós estamos na fase 2 da nossa construção do nosso templo, não é? E acredito eu que até no final de novembro vamos finalizar a fase 2, iniciar a fase 3, que já é a fase dos tijolos, não é? E ainda creio mais, pela fé, que lá para março, abril, né, nós vamos estar cultuando lá naquele templo em nome do Senhor Jesus. Um espaço maior, né, vai ficar mais fácil, um estacionamento melhor para nós. Vai ser muito bom em nome do Senhor Jesus. Então, oremos por esse propósito em nome do Senhor. Amém? Vamos então, neste momento, colher as ofertas do povo de Deus. Aqueles que trazem as ofertas, contribuições, por forma de gratidão e conforme a sua proporcionalidade. Amém, queridos? Então, você que pode, aquele que colocou no seu coração o desejo de ofertar com alegria, oferte ao Senhor você presencialmente. E eu sempre digo que os irmãos online também podem ofertar nos seguindo aí nas mídias sociais. Lá vai ter o nosso Pix, nossas informações de como você pode ajudar também a igreja. Tá bom? Então, nós vamos receber essas ofertas agora em nome do Senhor Jesus. Posso vai tornar o violino? Aí, então faz uma cantiga aí enquanto a gente oferta.
enquanto cantamos. Você pode ofertar em nome do Senhor Jesus, você de casa também. Isso no seu coração, pode também ofertar na sua forma. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom. Nós te damos graça porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Por aqueles e aquelas que têm coração alegre, feliz e têm ofertado, dizimado, por gratidão, Senhor. A Bíblia nos ensina a dar, Senhor, a ofertar com alegria. Obrigado, Senhor, por aqueles que têm nos ajudado, aqueles irmãos que nem frequentam a igreja, mas entendem que aqui é um projeto sério, uma igreja séria, tem nos ajudado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Só temos gratidão, Senhor, porque o Senhor tem sustentado. Independente de onde estamos, quanto temos, Tu continuas sendo Deus. Nós não vamos parar de cantar, de pregar, de glorificar o Seu santo nome. Por isso, somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos neste momento iniciar o nosso café teológico. Daqui a pouquinho, quem está presencialmente, mas você de casa pode beber o seu café também na sua casa, o seu refrigerante, o que você quiser fazer. Mas aqui vai ser servido um café para os irmãos. Nós vamos chamar aqui o pastor Zé Dias, que vai expor sobre esse tema, tá bom? Nós vamos falar sobre esse tema durante alguns meses, né? São 5 temas da Tulip, né? Então, as doutrinas da graça. Tá? Hoje, especificamente, vamos falar sobre a eleição incondicional. Vamos entender o que significa isso, como é isso. Os irmãos da igreja até já compreendem, mas sempre vão voltar a aprender, entender o que significa, o que é, tá? O que representa para nós, tá certo? Nós vamos ouvir então o pastor Zé, que vai ministrar para nós. Então os irmãos podem ficar à vontade aqui. Os irmãos de casa também podem ficar à vontade de comentar, fazer as suas perguntas, tá? Hoje nós vamos enviar para todos os irmãos, você de casa, que solicitar pela internet aí, nossos canais, vamos enviar o nosso esboço de hoje, não é? Da fala de hoje para vocês. Um PDF, né? Para vocês estudarem durante a semana, ler os textos também. Conferir, né? Não é? Conferir os textos como bomberianos, tá bom? Vai ter 25 citações lá no final, vocês podem ler em casa. Então vai ser um prazer. Os irmãos que estão aqui também receberão no seu WhatsApp esse material, esse conteúdo para abençoar a sua vida, tá bom? Vamos receber então em nome de Jesus o Zé, que vai falar aqui para a gente. Graças a paz, queridos. Glória a Deus. Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez essa noite com vocês, devido às
as correrias do trabalho, quase que não tenho conseguido. Estou mais visitante que os visitantes da igreja. Inclusive, sejam bem-vindos, tá? Estou mais visitante que vocês, quase. Mas Deus sabe de todas as coisas e a Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Eu queria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Uma das cartas que Paulo escreveu à igreja que estava em Tessalônica. À medida que vocês forem achando aí, ou na Bíblia, ou... Muitíssimo obrigado. Ou na Bíblia, ou no seu celular, tablet. Eu queria que você ficasse de pé só para eu poder ter noção de quem já achou e ver se continua guardando quem está procurando ainda, tá bom? Você em casa também pode conferir aí. Inclusive eu acho interessante, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Inclusive você em casa, eu acho interessante isso que o pastor Oséias falou, de se enviar o PDF, que é para conferir. Paulo fala de um povo que ele achou, que ele disse que era mais sábio, né? Ele usa uma expressão diferente, que eu não me recordo agora, mas que eles eram mais felizes, mais prudentes que os demais, porque eles ouviam Paulo falar e iam conferir para ver se aquilo era verdade. Às vezes a pessoa que fala à frente tem uma boa oratória, a pessoa acaba acreditando naquilo que ele fala. Mas a Bíblia está aí para a gente conferir. Amém? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 13 e 14. Na versão minha aqui diz o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode curvar sua cabeça enquanto você toma o seu assento. Você vai estar orando a Deus comigo. Deus, nós te louvamos mais uma vez, ó Deus, porque para nós é sim o privilégio podermos voltar a nos reunir. Durante muito tempo estávamos afastados, desejosos de estarmos congregando novamente. Ó Deus, nós entendemos que conforme o Senhor nos alertou na tua palavra, é importante e é necessário que nós congreguemos. A tua palavra diz que nós não devemos fazer como alguns que têm deixado de congregar. Meu Pai, por isso nessa noite eu te agradeço, Senhor, por estar aqui, por estar reunido com os teus filhos. Ó Deus, por sabermos que o Senhor cuidou de nós, que o Senhor continua cuidando de nós. Ó Deus, e por termos a certeza de que pela tua misericórdia e pela tua infinita graça, o Senhor vai falar aos nossos corações nesta noite. Meu Deus, continua conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, é isso aí, tá ao vivo. Vamos lá. Nós já falamos outras vezes sobre eleição aqui na igreja, não é? Nós já falamos um bocado de vez. Foi uma das escolhas que Deus faz, desde Gênesis a Apocalipse. Nós já mostramos na Bíblia que a eleição sempre esteve presente. E como quando Deus escolheu Noé e a sua família para livrar do dilúvio, como quando Deus escolheu Abraão, de Ur dos Caldeus, Abraão nascido lá, mas para sair da terra de Harã com 75 anos de idade. Ele estava em meio a uma multidão de pessoas e Deus escolheu ele. Por quê? Porque Deus quis. Aí Deus escolheu Isaac. E Deus pega e escolhe dos filhos de Isaac, ele escolhe Jacó. Por que Deus escolheu Jacó? Porque ele quis, porque ele é Deus, porque ele é soberano. É só para nós nos lembrarmos disso. Nós já falamos aqui outras vezes sobre isso. E a Bíblia fala que o segundo filho ainda nem havia nascido, Deus já tinha escolhido ele. Porque eles eram gêmeos, né? Nós já ouvimos algumas vezes sobre eleição, mas hoje eu quero falar de como Deus elegeu o seu povo. É porque você é mais bonito que os outros? Não é. Nem eu.
Porque você é mais esperto, mais inteligente? Não, nós vamos saber hoje o porquê que Deus escolheu e como ele elegeu o seu povo. Essa eleição, ela é feita antes da criação do mundo, conforme Paulo nos falou lá em... eu quero que vocês aqui, vocês me acompanhem aí, mas sigam nas escrituras. Vamos lá. Conforme Paulo nos mostra lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 4. Que diz assim, Paulo falou o seguinte, escrevendo à igreja lá de Éfeso, falando sobre a salvação, né? Ele diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quando foi que Deus nos escolheu nele? Nesse tempo tu já era bonitinho desse jeito? Né? Então tá, então vamos lá. Nós iremos falar hoje sobre eleição incondicional. Incondicional, que não depende de, não está sujeito a qualquer tipo de condição, restrição ou limitação. Incondicional. Independente de você, ou apesar de nós. Assim é a eleição incondicional. Como é que funciona a eleição da parte de Deus? Vamos só relembrar algumas coisas. O Pai escolhe, o Filho salva e o Espírito regenera. Amém? Vamos abrir um parênteses aqui só para a gente entender como é que funciona essa interação na redenção, que é uma ação divina, do início ao fim. O que Paulo fala lá em Filipenses? Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, não é? Então vamos lá. O Pai está por trás dos planos. Vocês estão conseguindo me acompanhar ou estou falando muito rápido? Tá bom? Então, avisa aí, senão desça a ladeira. O Pai está por trás dos planos. Abra comigo lá em Efésios, no capítulo 1, você abriu agora há pouco. Nós vamos ler dos versos 3 ao 5. Ali, Paulo nos revela isso, ao declarar que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos elegeu e predestinou em Cristo para sermos filhos de adoção. Eita! Encontramos a palavra predestinou. E agora, gente, queridos, eu quero dizer um negócio para vocês a respeito de predestinação. E para você de casa também. Se você não entende, procure alguém que entenda. Converse com alguém que entenda. Pastor Osés está aqui à disposição. Homem de Deus, sábio e estudado para te responder. Amém? Mas não dá para nós dizermos que não existe predestinação na Bíblia. Você pode dizer assim, olha, eu não entendo a predestinação. Mas dizer que não existe, só vai declarar que você não leu a Bíblia. Que de repente aquela sua santidade toda que você quer demonstrar ter, não está muito verdadeira. Mas vamos lá. O que o texto nos diz? Se precisar de ajuda, o pastor Osés está aí. Chama ele. Amém? Efésios capítulo 1, versos 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua... Ele nos escolheu para... Vamos lá, o último verso é o 5, né? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o quê? O beneplácito da sua vontade, ou conforme o bom propósito da sua vontade. Você percebe que independe de nós? Amém? Vamos lá, a gente vai continuar. Predestinar é destinar de antemão, é traçar um plano, um alvo. É aqui que começou a redenção com o Pai, na eternidade. Deus nos elegeu em Cristo quando?
antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Né? E ali começou o plano salvífico de Deus para a minha vida e para a sua. Então não foi depois que você levantou a sua mão. Não foi porque você se tornou uma pessoa boazinha. Não foi porque você ficou legal depois que você começou a ir para a igreja. Não. Começou antes. Por mais que choque, não começou nem na cruz. A cruz foi parte do cumprimento desse plano de Deus. Paulo diz a Timóteo que Deus nos salvou segundo o seu próprio propósito e graça, antes dos tempos eternos. Mas a salvação só chegou aos homens após o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela se estendeu a mim e a você, conforme está escrito lá em 2 Timóteo, vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 1. Ainda agora nós lemos 2 Timóteo, capítulo 2. Agora nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1. Foi Tessalonicenses, desculpa, tá certo, obrigado. Eu só vi 2 T. O primeiro foi Tessalonicenses, agora Timóteo. Tá certo. Ó, isso é isso, vocês estão ligados, hein? 2 Timóteo 1, versos 9 e 10, diz o seguinte: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Vamos lá, o verso 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Ele está parafraseando aquilo que ele escreveu para os Efésios, tá? Aqui escrevendo a Timóteo, né? Não em virtude de quê? Das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Quem determina é Deus, não sou eu nem você. Eu determino um monte de coisa lá em casa, só que não dá certo. Deus determina e se cumpre. Por isso que ele continua, né, pastor? Isso. Ó, então vamos lá. Deus traçou o plano. Nós vamos ver a Santíssima Trindade, né, agindo em conformidade. Vamos lá. Deus traçou o plano. Jesus, o Filho, colocou-se como voluntário para encarnar como homem e morrer por nós. Ele morreu por cada um de nós. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi por cada um dos santos. Foi por cada um dos eleitos. Amém? O sacrifício dele não foi em vão. Ele não morreu em vão. Ele não carregou aquela cruz e levou aquelas chicotadas, que é interessante que eles tinham costume. Na época eles davam 40 menos uma, né? Porque eles diziam chicotadas, porque se levasse 40 matava. Então eles não queriam matar, eles tinham um coração bom. Então davam só 39. E foi assim que fizeram com Jesus. Foi isso que Jesus sofreu por nossa causa. Não é? Essa voluntariedade é atestada pelo próprio Jesus quando ele afirmava que ele mesmo dava a sua vida. Evangelho de João, vamos lá. Evangelho de João, no capítulo 10. Versos 17 e 18. Diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha própria, né, e espontânea vontade. Tenho autoridade de dá-la e de retomá-la. Essa ordem eu recebi de meu Pai. Tá bom? Ninguém obrigou Jesus. Tinha uma canção aí, eu sou meio chato com música. Tinha uma canção aí que dizia assim, como se eu estivesse lá balangando na rede, né? Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no tanto de glória, de boaça lá no céu, sem fazer nada. Aí o pai falou, vem aqui, tu tá de bobeira aí. Não, mentira.
mesmo que haja licença poética, está errado, tá, gente? Ele se propôs. Amém? E sabe por que ele se propôs? Porque ele te ama. Amém? Amém. E Paulo afirmou acerca do Mestre bendito, o qual se deu a si mesmo por nós, Gálatas 1,4, tá? A parte de Jesus foi nos amar na sua encarnação, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão e sacerdócio. Ele se entregou por nós. Sem o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, não teria nem significado nós estarmos reunidos aqui. Nós só podemos estar reunidos aqui. E é capaz que nós nem iríamos querer estar aqui. Sabe por quê? Nós vamos ver mais à frente. Nós vamos ver mais à frente. Ó, a parte de Jesus foi nos amar na encarnação, morte, ressurreição, ascensão e sacerdócio, conforme está lá em Hebreus 7, 25. Abre aí. Eu vou lendo por causa do tempo, senão vai ficar meio demorado. Vamos lá. Hebreus 7, 25. Você abre lá e acompanha para conferir. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Cristo é o único que pode salvar. Tá? E é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive para interceder por eles. Vamos lá, recapitulando. O Pai planejou a redenção, o Filho pagou o preço e a tornou disponível para nós, mas quem fará com que tudo isso se torne realidade na individualidade de cada pessoa, de cada ser humano, é quem? É o Espírito Santo. Amém? Sem ele, a obra da redenção não é completa. O arrependimento, por exemplo, começa por uma ação divina. Eu já falei isso aqui um monte de vezes, capaz dos irmãos ter quase decorado esse verso, que está lá em Romanos, no capítulo 2, verso 4. Eu queria que você abrisse comigo esse texto aí. Sabemos disso porque Paulo disse aos romanos que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Romanos capítulo 2, verso 4 diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Agora as coisas começam a fazer sentido. Vocês já pararam para perceber que quando a gente erra, ou quando a gente faz alguma coisa, ou a gente maltrata alguém, a gente não quer se arrepender? Mas se foi bom para nós. Mas quando esse bom para nós é ruim para o nosso irmão, é ruim para o nosso próximo, e aí, como é que a gente faz para se arrepender de algo que a gente gostou do que fez? É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. A gente não consegue nem se arrepender direito, sem a ação divina. Essa ação divina é feita pelo Espírito Santo. Jesus disse o seguinte, ó, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, só para você marcar e conferir lá depois. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Após o arrependimento, quando o homem exerce a fé em Jesus e na obra da cruz, é o Espírito Santo quem faz com que isso se torne realidade. Por isso Paulo diz que o nascer de novo, ao nascer de novo, né, o homem é nascido do Espírito. Não é? No Paulo não, desculpa, gente. Por isso que lá no João, capítulo 3, abre aí. João 3, Evangelho de João. Por isso que Cristo fala o seguinte, ó. Ao nascer de novo, o homem é nascido do Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, verso 6, diz o seguinte: o que nasce da carne é, mas o que nasce do Espírito é? Ok? Ó, na carta de Tito, lemos acerca do lavar da regeneração do Espírito Santo. Vamos lá, Tito, capítulo 3, verso 5. Tito,
A gente está acabando a introdução. Vamos lá. Isso. Tito capítulo 3. Ó, não é um livro apócrifo, viu, gente? Está aí na Bíblia. Vamos lá. Tito 3, verso 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Talvez a sua Bíblia esteja numa linguagem diferente. Os textos que eu copiei, eles estão na versão NVI, né? Acho que é Nova Versão Internacional, uma coisa assim. Às vezes difere, às vezes a ordem do que está escrito, mas não muda o seu sentido, tá? De repente usam-se uma outra palavra, mas o sentido é sempre o mesmo, ok? O que mais uma vez aponta para a atuação do Espírito na aplicação da redenção do homem. Relembrados disso, agora nós vamos voltar para o nosso tema, que é a eleição incondicional. Por que eu relembrei isso com os irmãos? É para que a gente entenda que essa ação, ela começa em Deus. Nós vamos ver aqui no decorrer dos textos que eu coloquei, que é Deus que elege, é Deus que escolhe, é Deus que chama, é Deus que sustenta. Amém? Às vezes eu percebo que eu fico repetitivo em algumas coisas, mas eu preciso lembrá-los disso, porque de repente alguém que está lá na casa dele nunca ouviu isso que a gente está falando aqui. Vocês já estão acostumados a ouvir, mas ele nunca ouviu isso, que ele estava morto em delitos e pecados. É isso que a Bíblia fala. E morto faz escolha? Não. Ele não pode nem soprar aqueles algodão que bota no nariz dele, que deve incomodar que só. Ah, não incomoda porque ele está morto. Né? Então, assim estávamos nós. Até a ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. O Pai escolhe, o Filho salva e o Espírito Santo regenera. A eleição de Deus é um ato incondicional de graça que foi concedido através de seu Filho Jesus antes da criação do mundo. Através, de tal ato, Deus escolheu antes de criar o mundo aqueles que seriam libertos da escravidão do pecado e trazidos ao arrependimento e à fé salvadora em Cristo Jesus. Amém? A salvação é para todo mundo, gente? Por que diz lá o Evangelho de João capítulo 3, verso 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem não vai perecer e vai ter a vida eterna é aquele que crê. Todo mundo crê? Então vamos dar continuidade. Deus Pai, Efésios 1,4, Deus Pai escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 48, diz o seguinte: creram todos que haviam sido destinados para a salvação, ou para a vida eterna, conforme vai estar na versão de vocês. Romanos, capítulo 9, versos do 15 ao 16, diz o seguinte: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Amém? Palavra dura, mas é a verdade. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Agora lá em Romanos 11, 7. O que Israel está buscando, isso não alcançou. Mas os eleitos alcançaram, e os demais foram endurecidos. Evangelho de João, no capítulo 1, eu não me recordo do verso agora que eu não coloquei aqui, mas diz o seguinte, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deles o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque quem endureceu o coração daquele povo? Para que eles não cresçam. Quem endureceu o coração de Faraó? Para que ele não cresça.
Amém. Então vamos continuar aqui. Isaías, capítulo 43, verso 10, anota aí. O meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais. Quem escolheu? Deus. Eleição incondicional. Eleição pode ser definida como o propósito eterno de Deus de salvar alguns da raça humana em e por Cristo. Pedro escreveu na sua primeira epístola o seguinte, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, né, versos 1 e 2, ele se apresenta, né, Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos de Deus, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Toda eleição, ao menos da que nós conhecemos aqui na Terra, ela é feita de maneira condicional. Não é? Quando votamos um candidato em determinada eleição, assim fazemos baseados em suas promessas, sua posição política, sua boa aparência, raça, etnia, algum outro valor ou ideias que ele tem que você gosta daquilo. Então você vota naquele candidato. É certo quando você vota em qualquer um que você nem sabe quem é. Mas o correto deveria ser você escolher alguém de acordo com, né? Mas a nossa escolha por Deus, para sermos filhos de Deus, que foram adotados em sua família, é puramente incondicional. Só relembrando, vamos falar de política, vamos falar da escola dos seus filhos. Quando vão escolher alguma coisa, algum diretor, todo mundo tem direito, então no seu condomínio, quando vão tomar decisões, vocês vão ali, vocês vão eleger alguma coisa, vocês vão eleger de acordo ou condicionado aquilo que vocês pretendem ou querem como melhoria, não é assim? Quando se trata do plano salvífico de Deus, a eleição da parte de Deus, ela é incondicional. Porque como nós falamos antes, foi antes de você nascer. Então não tem ação humana, né? Não. Na verdade, foi antes da criação do mundo. É isso que a Bíblia fala. Foi isso que nós lemos lá em Efésios, no capítulo 1, verso 4. Então, a escolha, a eleição de Deus, ela é incondicional. Porque independe de mim, independe de você. Nós cristãos, quando somos sinceros, nós vamos perceber que existiram momentos, ainda vão existir momentos da nossa caminhada que dá vontade de largar a mão de tudo e não, estou cansado, quero viver minha vida. Mas a gente percebe que se fizer isso, não tem para onde nós irmos. Lembra de Pedro? Para Jesus, Senhor, né? Jesus pergunta para eles o que o pessoal tem falado a respeito dele. Pedro responde, aí Jesus fala para ele bem assim, e vocês também não querem deixar de me seguir? Aí Pedro vira para Jesus e fala, Senhor, para onde nós iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Não há como saber o porquê Deus escolhe salvar certas pessoas, mas com certeza não é baseado em algo presente nessa pessoa. Realmente esse é um pensamento maravilhoso, pois quem poderia permanecer diante de Deus para fazer qualquer alegação de que era bom o suficiente para Deus escolher ele? Meu Deus. Rapaz, já pensou? É por isso que Paulo fala que isso não vem das obras para que ninguém se vanglorie. A pessoa chegar diante de Deus e falar assim, ó, sensa aí que eu estou aqui porque eu mereço. Ainda bem que é incondicional. Já pensou? Falar assim, eita Jesus, quase que eu... Não, misericórdia, não dá. Se a nossa eleição fosse baseada em algo que fizemos, ninguém seria capaz de ir para o céu. Todos seríamos condenados ao inferno, pois ninguém é bom. Assim podemos louvar a Deus por sua eleição incondicional. Amém? Amém. Como estamos no mês de aniversário da Reforma Protestante, vamos relembrar quais são os 5 pontos da doutrina da graça, que são a depravação total, eleição incondicional, da qual nós estamos falando agora, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. A eleição incondicional é a doutrina que ensina que Deus escolhe certos indivíduos para serem objetos da sua graça salvadora. É Ele que escolhe.
né? É aí que entra aquela palavrinha que algumas pessoas não conseguem engolir, pastor. Predestinação. As pessoas não compreendem e acham que estar predestinado a algo é assim: eu vou sair aqui e vou tropeçar ali, eu estava predestinado a tropeçar ali. Vejam bem que não é bem isso. Mas mesmo o meu tropeçar ali não iria pegar Deus de surpresa. Vocês entendem isso? Sim. Deus nos predestinou para Cristo, para que nós crescêssemos em algum momento da nossa vida. E pastor, é por isso que me permita. Sim, sim. É por isso que hoje em dia a gente percebe algumas pessoas que não entendem a ideia da graça salvífica. Isso. Não é? E confundem com a graça comum. Uhum. E aí acabam que eles também não compreendendo essa graça salvífica, não compreendem a eleição. Exatamente. Vamos ver uma questão. Um ponto bem simples aqui para a gente. É só te buscar na memória. Aqui todo mundo lê Bíblia, não lê? Amém. Amém. Eu vi um amém bem alto agora. Pela fé. Mas vamos lá. No momento da crucificação, Isaías diz que Jesus carregou sobre si os nossos pecados, né? Nós não víamos beleza nenhuma nele, né? Mas ele sofreu tudo aquilo para que nós fôssemos salvos através do sacrifício de Cristo. Amém? Até aí nós entendemos e compreendemos perfeitamente bem. Foram colocadas 3 cruzes, né? Dá-se a entender que a cruz do meio era de Jesus, aí tinha do lado um bandido e do outro lado um outro bandido. Um dos bandidos vira para Jesus e fala para ele assim, ó: se tu és o Cristo, desce daí e leva a gente contigo. Aí o outro, que está lá do outro lado, vira para ele e fala assim: nós estamos aqui porque fizemos por merecer. Agora ele não. Aí no último momento do cara, ele vira para Jesus e fala assim: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus vira para ele e fala o quê? Ele não fala: vou ver as tuas obras, não? Ainda bem. Sabe o que nos difere daquele bandido lá da cruz? É que os pecados dele eram diferentes dos nossos. E o salário do pecado é o quê? Aí Jesus vira para ele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vocês percebem que a eleição incondicional, ela vai te conduzir a Cristo em qualquer momento da tua vida? Isso é a predestinação bíblica. Não eu estou andando bem ali, cai um negócio na minha cabeça. Está predestinado a cair aquele negócio na minha cabeça. Não. Vamos lá. Eu deixo de pagar a conta de energia lá de casa, gente. Aí aqui é como é que é o nome? É Selg, né? Anel, desculpa. Anel vai e corta. É o inimigo que está furioso? Não. Eu estava predestinado a ter minha luz cortada? Não. Foi culpa minha, mas isso vai pegar Deus de surpresa? Não. Vocês entendem? Então vamos continuar aqui. Eleição incondicional é a doutrina que ensina que Deus escolhe certos indivíduos para serem objeto de sua graça salvífica ou de sua graça salvadora. A sua escolha não se baseou nem em boas obras, nem pela fé prevista. A eleição foi feita exclusivamente pela escolha de Deus e por sua graça. Amém? Nós colocamos aqui, é porque esse esboço foi feito pelo pastor Zé, foi nós que juntamos e fizemos junto aqui, né? 25 textos que falam na Bíblia sobre a eleição incondicional. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte: às vezes as pessoas não compreendem. Eu estava lendo o pastor Zé Zunglio, quando ele falava sobre a predestinação, porque aí o pessoal já começa a falar: então se eu estou predestinado, se eu sou predestinado, eu posso viver do jeito que eu quiser e fazer o que eu quiser. Zunglio, ele respondia o seguinte: a pessoa que tem essa linha de pensamento só está demonstrando que ainda não foi alcançada pela graça salvífica da parte de Deus.
A gente às vezes pode não entender determinadas coisas. Não é vergonhoso a gente não saber de tudo. O que é errado é nós querermos excluir algo das Escrituras por não compreendermos. Exatamente. Né? A pessoa não compreende nem o que é graça, Exatamente. não compreende o que é soberania, né? É preciso entender isso para alcançar, para entender o que é a eleição incondicional, não é? Acho que é mais profundo ainda. Sim. As pessoas são tão leigas no sentido de leitura bíblica, de entendimento, de buscar ler, porque está aí à disposição de muita gente, né? Por exemplo, as pessoas não compreendem quem é Deus. Não, Deus não é aquele cara que, quando eu pedir tudo para ele, vai me dar, porque eu tô querendo uma televisão nova, tá na moda televisão grandona agora, ou um carro novo, Exatamente. ou uma casa, uma reforma lá em casa, ou uma casa. As pessoas confundem hoje em dia bênção com prosperidade. Existem pessoas que são bem prósperas, mas que infelizmente não são abençoadas. E existem pessoas que são bem humildes, bem simples, e são abençoadas, e são prósperas diante de Deus. Eu tenho uma certa dificuldade a entender, de acordo com a teologia moderna, de olhar para a cruz de Cristo, ver tudo aquilo que Cristo sofreu naquela cruz, por minha causa, por sua causa, por nossa causa, e de isso ser só para me dar uma vida boa aqui na terra. Uma vez que o nosso descanso não é aqui, uma vez que o próprio Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós devíamos confiar nele, porque ele venceu o mundo. E que nós temos que nos lembrar que o nosso descanso não é aqui. E que se aqui ficar bom demais, tem algo de errado. Porque as pessoas vão falar assim, Jesus, não volta agora, não. Porque eu estou curtindo aqui está bom demais. A gente precisa entender que Deus ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz. Eu estava lendo há um tempo atrás, onde as águias formam, quando vão chocar os seus filhotes, elas montam o ninho num lugar bem alto, e embaixo do fofinho elas colocam os espinhos. Sabedoria, quem ensinou isso para elas? Elas colocam os espinhos. Que aí os filhotes, vão sendo alimentados por ela. Quando eles vão crescendo, eles começam a pesar, e o que está lá? Incomoda, Tira da zona de conforto, não é isso? Aí eles fazem o quê? Eles pegam e saem e aprendem a voar. Olha a sabedoria que Deus coloca num animal que a gente que não tem o mesmo nível de raciocínio que o ser humano tem. Aí o ser humano hoje age de maneira contrária. Ele faz o seguinte, ele acha que tudo aquilo que Cristo passou foi para que hoje aqui ele tivesse uma vida boa. Não. Não me interpretem mal também. Quando eu falo isso, as pessoas pensam que eu estou propagando um evangelho de miserê. Não. É correto você estudar para conquistar aquilo que você quer. É correto você almejar coisas grandes, coisas maiores para você, para sua família. Isso é louvável. O que é errado é você colocar isso em primeiro lugar. Porque a Bíblia diz, mas buscar em primeiro lugar, rapaz. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque as demais coisas vos serão acrescidas. Amém? Pastor, eu acho que não vai dar tempo de lermos todos os textos. Eu posso encerrar aqui, aí a gente vai passar. Vocês têm muitas perguntas. Sim, eu imagino que tem algumas pessoas olhando para mim com uma cara de interrogação. Mas assim, vocês têm dúvida, pode perguntar para a gente. Nós estamos aqui para tentar responder aquilo que de repente vocês perguntarem que foi difícil demais para nós, vai perguntar para os universitários, não é? Mas com relação à eleição incondicional,
Vocês entenderam direitinho que a eleição parte da parte de Deus, né? Que conforme os textos que nós lemos, que não foi nada inventado pela gente, está na Bíblia, nós já tínhamos lido esses textos várias vezes e às vezes não percebíamos que estava escrito dessa forma lá, mas que Deus nos elegeu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, antes de criar o mundo. Então, se nós fomos escolhidos por Deus antes da criação do mundo, não há possibilidade de eu ter sido escolhido porque um dia eu iria levantar a minha mão e dizer que aceito Jesus. Vocês compreendem isso? Lógico que Romanos 10:10, 9:10 diz o seguinte, que aquele que confessa com a boca, crendo no seu coração, será salvo. Mas isso é consequência da salvação. As pessoas têm mania de inverter a posição. Ela pensa assim, olha, eu vou fazer as boas obras para ser salvo. Não, você tem que fazer as boas obras sim, mas não são elas que salvam. Mas elas vão demonstrar que você foi salvo. Vocês entendem isso? Vocês conseguem compreender isso? Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. As pessoas às vezes dão uma invertida, porque quer que o pessoal trabalhe na obra. Se Cristo não for o suficiente para fazer a pessoa amá-lo e se doar pela obra dele, cara, não adianta a gente querer inventar ou distorcer. A palavra é clara. Amém? Vamos lá, sobre eleição incondicional. O que vocês não entenderam aí? Diga lá, irmão Luiz, alguma coisa? Ficou claro, estou com vergonha de perguntar. Nossos visitantes, entenderam mesmo? Se voltar de noite, pensa que entendeu, hein, pastor? Então, quanto tempo eu tenho, pastor? Quantos? 5 minutos? Vamos ver algumas citações. Nós marcamos aí, colocamos 25 citações de textos falando sobre a eleição incondicional. Anota aí que eu vou lançar tudo não agora. 1 Reis, capítulo 8, verso 53. 1 Reis, capítulo 8, verso 53. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Pois tu, Senhor, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança. Quem separou? O Senhor. Para quem? Para si. Eu estava lendo alguns textos, e lá no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus deixa bem claro. A gente foi colocando alguns textos e outros acabaram ficando de fora e às vezes vão lembrando aqui na mente. Jesus deixou bem claro ali o seguinte: Jesus conversando ali com os fariseus, aí eles não criam naquilo que Jesus falava. Aí Jesus é bem claro para ele falar bem assim: olha, vocês não acreditam em mim porque vocês não são dos meus. Tipo Nextel direto, né? Direto assim mesmo. Depois vê lá, João capítulo 6. Mas larga de preguiça, que tem um bocado de verso, né? Aí em outra passagem fala assim: olha, ninguém vem a mim sem que o meu Pai não o traga. Deus elege e conduz. Filipenses 1:6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Salmo 65, verso de número 4. Salmo 65, verso de número 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproxima de ti, para que assista dos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Bem-aventurados aqueles a quem tu escolhes, para quê? Para estar perto de ti. Quem escolheu? Deus, para estar onde? Perto dele.
Salmo 78. Salmo 78, verso 67 e verso 70. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes quem? A tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firmes como a terra, que fundou para sempre. Também escolheu Davi, seu servo, e o tornou rei, e o tomou dos redis das ovelhas. Isso, obrigado. Eu pensei que eu tinha notado errado. Não é? Vamos lá. Nós falamos aqui sobre eleição no início. Deus escolheu Abraão, tirou ele lá do meio do povo dele, que era um povo idólatra, é assim que a Bíblia fala pra gente, e mandou ele para um lugar onde ele mostraria. Abraão, já quando ele saiu lá de Harã, ele tinha 75 anos. A promessa de Deus foi se cumprir na vida dele, que Deus falou para ele que daria o filho da herança. Isaac foi nascer, Abraão tinha quantos anos? 99. Isso mesmo, eu ouvi vocês respondendo. Ele tinha 99 anos. Foram quase 25 anos para Deus cumprir a promessa. Mas Abraão continuou crendo. Não foi? Sim, ele continuou crendo. Apesar de, no meio do caminho, ele se deixar levar, né? E aceitar a proposta da sua esposa, que era para, né, ter o filho com... Como é que era o nome dela? Não, que é Davi. O nome da escrava? Agar. Isso. Aí nasceu Ismael. Mas Deus escolheu Ismael? Eu já havia escolhido Isaac antes mesmo dele nascer. Aí Isaac se casa. Aí tem 2 filhos gêmeos. Aí um nasce primeiro. Aí Deus falou que escolheu qual? Que nasceu primeiro? Não. Escolheu Jacó. Romanos, no capítulo 9, é um tapa na cara. Porque ele diz o seguinte, que antes mesmo deles terem nascido, Deus escolheu. Eles ainda não tinham feito bem ou mal. Por quê? A eleição de Deus, ela é incondicional. Amém? Vamos continuar aqui. Provérbios, capítulo 16, verso 4. Esse eu quero que vocês leiam, para não dizer que a gente está inventando, hein? Provérbios 16, 4. Quem encontrar aí, lê em voz alta, por favor. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Ué, mas não é só amor? Sim, Deus é amor, mas também é justiça. Amém? Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para seus determinados fins, e até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Isaías 41, versos 8 e 9 diz o seguinte: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e eu não te rejeitarei. Amém? Nesse texto de não te rejeitarei, eu lembro de João, João 6, 36, que o pessoal, quando era mais novo, fazia brincadeira boba com os outros assim. Aquele que vê, tem a fase da idade da pessoa, que ela... Não, a Bíblia diz o seguinte, como é que é? Jesus diz o seguinte: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Como é que é? Isso, leia por favor. É porque às vezes a memória falha e é quase sempre. Todo aquele que o Pai me der, será a mim. Isso. Quem é a minha, jamais rejeitarei. A primeira parte era a mais importante, é que estava faltando. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Quem é que dá? Quem faz essa escolha? E ela é incondicional.
E aquele que vier a mim, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Amém? Vamos lá, Mateus 24, versos 22 e 31. Pastor José, o senhor falar aí para encerrar e que encerrar aqui. Amém? Mateus 24, versos 22 e 31. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Então vamos lá. Se aqueles dias, se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa de quem? Dos escolhidos. Quem escolheu? Amém. Amém. Marcos capítulo 4, versos 11 e 12. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a se converter e haja perdão para eles. Nossa, que duro isso, hein? Mas é verdade. Não é? Tem a parte do café amargo, não é só o chantilly que está em cima, não. É o amor, mas da justiça. Às vezes as pessoas, elas por não entenderem, elas tentam... não invertem a visão. É o seguinte, vamos lá, para a gente entender. A Bíblia diz que todos pecaram. Não é assim que está escrito? E destituídos, né, estão da glória de Deus. Vamos lá, se todo mundo pecou, e para o pecado existe um salário, qual é? Então todos pecaram, então toda a humanidade estava destinada à morte. Aí Deus, em meio à sua infinita misericórdia e graça, resolveu escolher para si um povo, daqueles que já estavam destinados à morte. Ele escolheu, de maneira incondicional. E aqueles que ele escolheu, a estes, ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida do seu Espírito Santo, para que esses que estavam mortos em seus delitos e pecados viessem a ter vida. E tendo vida, crescem no sacrifício de Cristo Jesus, compreendendo assim que eles seriam salvos, não pelas suas obras, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus, para que toda a glória fosse sempre dele. Spurgeon diz que o nome do Senhor é glorificado até pelo perdido que vai para o inferno. O Evangelho é assim. Não dá para a gente dizer que Deus é amor, então ele não vai deixar as pessoas irem para o inferno. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Aquele mesmo exemplo que nós comentamos aqui agora há pouco, ele deixa bem claro isso. Que ali na cruz nas cruzes, né? Estava ali um que estava carregando o meu e o seu pecado, e outras duas pessoas os quais eram ladrões, mas que um se arrependeu no último momento e clamou por misericórdia da parte de Jesus, e esse a gente sabe que foi salvo. E o outro foi para onde? O salário do pecado é a morte, querido. Não dá para a gente querer fantasiar. É a realidade. É dura. Mas essa é a verdade. Amém? Continuando aqui. O senhor pode falar aí. Evangelho de João, capítulo 13, verso 18.
Evangelho de João, capítulo 13, verso 18, diz o seguinte: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles a quem escolhi. É antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou-se contra mim o seu calcanhar. Ali, que está no Evangelho de João, no capítulo 13, muda só a página e vamos lá para o verso 15, verso 16 e 19. João, capítulo 15, versos 16 e 19. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João, só passa ali a página, está no 15, vamos lá para o 17, João 17. Vamos ver os versos 2 e 24, diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Eu não coloquei aqui, mas vamos lá para aí João 17, verso 9. Diz o quê? Jesus fazendo a oração direto com o Pai, pouco antes de morrer. Não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. Por estes eu rogo, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste, porque eles são teus. Quem deu para Jesus? Deus. Amém? Eleição incondicional. Atos 13, verso 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados à salvação. Amém? Queridos, eu vou encerrar por aqui. Nós vamos encaminhar para os irmãos os demais textos que foram separados. E eu creio que Deus é tão misericordioso que quando os irmãos estiverem lendo esse, vocês vão lembrar de outros que vocês conhecem também. Porque nós não colocamos todos aqui, pegamos só 25. Não ficaria muito extenso. Mas que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, permita que nessa noite as escamas dos nossos olhos caiam com a ignorância de não compreendermos o Evangelho, e que possamos vislumbrar a grandeza do amor de Deus para conosco e adorá-lo por aquilo que Ele é, não somente por aquilo que Ele pode nos dar, porque nós devemos ser gratos, sim, aquilo que Deus nos dá, porque sempre vai ser mais do que nós merecemos. Amém? Pastor Oséias? Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar nosso culto. Você que está aqui conosco presencialmente, os irmãos que estão lá online, obrigado pela sua presença, pela sua companhia aqui conosco. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha revelado a vocês a palavra do Senhor, conduza cada um de vocês. Mais uma vez, o Pai escolhe e elege, o Filho salva e o Espírito Santo regenera. Amém, queridos? Nós cremos nessa doutrina da graça, eleição incondicional. Amém, queridos? Levante suas mãos para os céus em nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todo sempre. Todos digam amém e amém. Deus abençoe, até semana que vem. Um abraço a todos vocês. A paz.